Oi, meu nome é Regina Lucena, eu sou diretora comercial aqui da Rise Desenvolvimento Humano e nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre jogo corporativo, que é uma das ferramentas que a gente utiliza. Por quê? Porque a Rise ela é uma empresa de educação experiencial. E o que é a educação experiencial? A gente promove experiências dentro de sala de aula para que as pessoas aprendam aquele determinado conteúdo que a gente está passando naquele momento. A educação experiencial ajuda muito as pessoas porque elas precisam fazer, elas precisam colocar a mão na massa, elas vivenciam, né? E o jogo corporativo é uma dessas ferramentas que faz com que isso aconteça. Eu trouxe hoje para vocês 3 elementos para falar sobre o jogo corporativo. O primeiro deles é o que é um jogo corporativo, né, e qual a metodologia por trás dele. Bom, o jogo corporativo, como eu disse, ele é uma ferramenta que é utilizada em um curto espaço de tempo, né? Ele geralmente tem de 2 a 4 horas, às vezes um pouquinho menos de 2 horas, aí depende do tema que vai ser trabalhado e da quantidade de pessoas, mas que a gente traz uma experiência que é lúdica, ou seja, que não tem nada a ver com o dia a dia das pessoas, para trabalhar comportamentos e habilidades específicas para que elas vejam a possibilidade de mudança nesses comportamentos para atingir novos resultados. Por que ele é uma boa ferramenta? Quando a gente fala para as pessoas, por exemplo, que é um diretor de uma área que precisa trabalhar um pouco melhor ou resgatar a questão do planejamento, muitas vezes você pode falar, poxa, mas eu já sei me planejar, eu sou diretor de uma área. Mas quando eu coloco você para vivenciar um jogo corporativo que trabalha esse comportamento, nesse momento, o que acontece é que você se envolve, você se engaja com aquele tema. Por exemplo, a gente tem um programa que é o Everest, em que as pessoas precisam planejar uma viagem para escalar o Everest. Então, elas têm que planejar os dias de viagem, quanto que elas vão se abastecer para poder fazer essa viagem, quais são as informações que elas têm que buscar, como elas se relacionam dentro da equipe, tem uma série de coisas que elas precisam fazer. E aí elas participam dessa viagem. Ao final, elas têm um resultado. E aí a gente consegue mostrar para elas que os comportamentos e as atitudes que elas têm durante a experiência estão ligados diretamente ao resultado que elas obtiveram. Quando a gente faz isso, fica mais fácil para falar com as pessoas sobre as coisas que elas precisam modificar no dia a dia. E aí essa é a parte importante, né? O jogo ele é uma experiência, ele é uma ferramenta, mas ele é só uma ferramenta para fazer o quê? Para a gente mostrar para eles o que precisa fazer de diferente no dia a dia. Então a metodologia é essa, você traz para a experiência e depois você mostra quais são as ações reais que eles têm que mudar em situações reais, tá? O segundo elemento do que eu quero falar para vocês em que momentos que vocês podem utilizar um jogo corporativo? Bom, ele é uma ferramenta muito boa, porque você consegue trabalhar ele para grandes públicos. Então, por exemplo, se você precisa cascatear alguma coisa ou passar uma mensagem massificada para o seu público, você consegue colocar grandes públicos em sala, porque você trabalha com equipes dentro de sala. E aí a gente também tem essa experiência, né, de trabalhar grandes públicos. Então a gente já trabalhou com 500, 600, 700 pessoas ao mesmo tempo. Mas aí o que eu estou fazendo? Eu estou passando uma mensagem para essas pessoas. A interação do consultor com eles, ela é um pouco menor e é mais uma mensagem direcionada. Mas eu também consigo trabalhar um jogo corporativo com equipes menores, com equipes de 10, 15, 20, 30 pessoas. Quando eu trabalho em um jogo corporativo com esse tipo de equipe, o que acontece é que eu tenho uma interação muito maior do consultor com essas pessoas. Então, é muito mais aprofundado. Sendo assim, eu posso colocar um jogo corporativo em um off-site ou um dia com a equipe, com os líderes. Eu posso fazer isso ou colocar dentro de um programa de desenvolvimento de liderança. Aqui a gente faz bastante isso. A gente desenha grandes projetos e aí os jogos eles vão permeando para que a gente consiga trabalhar conceitos durante esse programa. E o terceiro elemento que eu trouxe para vocês é a importância da customização. O que acontece? O jogo corporativo, geralmente, ele tem um cenário, e esse cenário ele foi projetado para trabalhar alguns comportamentos específicos. Só que é muito importante eu fazer a customização, a tradução desse cenário
para o dia a dia das pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. A gente acabou de trabalhar com uma grande empresa que trabalha com componentes, né, elétricos. E a gente trabalhou com a equipe comercial deles. A gente teve que entender muito bem o que significava Customer Centricity para eles, o que significava pricing para eles, o que significava fazer inovação dentro da área comercial e entender bem o cliente. Aí nós escolhemos um jogo corporativo para isso. No caso deles, a gente escolheu o Space Design, que é um dos nossos programas, mas aí a gente teve que trabalhar todos esses aspectos e trazer isso para dentro do jogo para que isso fizesse sentido para eles. Então, a parte de customização é o foco central de todo o trabalho que a gente tem que fazer para utilizar bem essa ferramenta. O jogo, por si só, ele é muito bom, mas se ele não for muito bem customizado com a linguagem da equipe e para fazer sentido para aquela equipe, ele vai ser muito bacana, mas não vai ter o poder efetivo que ele tem. Então, quando a gente fala muito dessas atividades, né, e do jogo corporativo, o foco principal é fazer essa tradução para que realmente haja uma mudança no comportamento das pessoas. Espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer um pouquinho sobre jogo corporativo, quando usar. Espero que esse conteúdo ajude vocês e nos vemos no próximo vídeo.